Olá, eu sou a Camila da Primeiramente e hoje eu quero falar com vocês sobre os 10 perigos ocultos das telas. Então, telas são todos os dispositivos eletrônicos onde a gente possa jogar joguinho, assistir um filme ou uma série, desenho, vídeo. Então, a gente vai estar falando dos celulares, dos tablets, das televisões, e enfim, todos esses dispositivos que podem ser usados, tá? Que tem uma tela e tem algum estímulo ali por trás dele. Então, hoje a gente vive numa sociedade que tem muito mais perigos ocultos do que a sociedade de antes. Então, hoje educar os nossos filhos é muito mais difícil do que era antes. E um desses perigos ocultos que existem hoje são as telas. Então, veio a internet, né? E com a internet as pessoas foram aproveitando essa questão da internet e foram se adaptando e trazendo mais opções pra gente, principalmente nesse mercado infantil. Então, hoje a gama, né, de programas, jogos e tudo mais que a gente tem para as crianças e para os até bebês, né, é muito grande. Então, ninguém junto com isso trouxe a informação do mal que ela faz, né, para as nossas crianças. Então, a ideia aqui hoje é reunir, né, todos esses estudos, tudo que os especialistas falam e dividir em 10 grandes problemas de dar as telas para os seus filhos. Existem vários estudos e vários especialistas que fazem as recomendações de tempo de tela indicado, mas a mais usada hoje é que crianças até 2 anos não devem ter nenhuma exposição a telas, nada, zero, tá? Nem joguinho, nem videozinho cantando, nem historinha de Jesus, nem nada de tela mesmo, tá? Zero telas. A partir de 2 anos, aí começa 15 minutos até determinada faixa etária, depois 20 minutos, depois 30 minutos, quando já tem na adolescência, né, de 12 a 18 anos, já meia hora, 1 hora, mas nunca no período da noite, tá? Sempre antes, porque a gente vai ver que faz muito mal usar as telas no período noturno. Então, assim, basicamente até 18 anos, a recomendação é que a gente exponha o mínimo possível, né? Porque 1 hora por dia não é nada. A gente sabe que hoje os jovens, os adolescentes, principalmente, ficam muito mais que isso. E às vezes até crianças ficam muito mais do que isso, tá bom? Então as telas, elas trazem muitos prejuízos físicos, né? Que a gente vai falar um pouquinho, mas trazem vários prejuízos morais também, né? Então, a gente vai falar dos prejuízos morais, né? Quais são os riscos, mas a gente precisa pensar nesses 2 pontos. E o caso das telas, ele é tão sério, gente, que assim, os grandes gênios da tecnologia, né, que se esperaria que os filhos já nascessem mexendo no celular, no computador, na verdade fazem o oposto, né? Eles adiam a entrega de celulares para os próprios filhos. Então, assim, Bill Gates, por exemplo, já deu entrevista falando que os filhos dele só recebem o celular depois dos 14 anos. O Steve Jobs, a mesma coisa. Elon Musk, mesma coisa. Então, assim, gigantes da tecnologia que a gente esperaria, né, que os filhos também acompanhassem, mas não, eles adiam a entrega de telas para os filhos. Então, provavelmente tem um porquê de tudo isso, né? E talvez exatamente por eles serem gênios da tecnologia que eles façam isso, exatamente por saber o mal que as telas fazem para as crianças. E aqui no Brasil a gente ainda não fala tanto, né, desses perigos, apesar da gente perceber que é um perigo, a gente não fala muito sobre isso. Nos Estados Unidos isso já é muito mais comum, acho que até porque eles são mais avançados e talvez tenham feito essa exposição de telas para as crianças muito antes da gente. Eles já falam sobre os problemas de desviciar os filhos em telas. Então já existem coaches de desintoxicação de telas. Saiu no New York Times, inclusive, uma reportagem sobre isso, porque os pais não estão conseguindo sozinhos tirar as telas dos filhos. Então, claro que esse é um lado, né, do espectro que é super radical, super ao extremo, né? Muitos dos nossos filhos não estão lá ainda, mas é importante que a gente esteja atento que se a gente não agir agora, a gente pode sim ter filhos que são tão viciados a ponto de precisarem de ajuda profissional mesmo para largar o vício de telas. Então, às vezes a gente acha, né, bonitinho uma criança
mexendo, né? Às vezes um bebezinho mexendo, passando os vídeos no YouTube, entrando no aplicativo, e aí a gente fala, nossa, olha como é inteligente, já sabe sozinho entrar e tudo mais, e a gente se esquece que existem pessoas muito bem pagas para fazerem os nossos celulares o mais intuitivo possível, ou seja, dizer que eles fazem o UX, né, o design ali de uma forma que até macacos conseguiriam fazer aquilo sem grandes esforços, tá? Então, às vezes a gente acha bonitinho, mas isso nada tem a ver com inteligência ou domínio de tecnologia. A gente vai falar disso mais pra frente. Não tem nada a ver, tá? Então, o fato de um bebê ou uma criança saber apertar os botões não significa que ela vai ter mais facilidade com tecnologia ou vai ser mais inteligente. Então, tirar as telas dos nossos filhos, nós não estamos tirando nada que vai lhes fazer falta no futuro, tá bom? Pelo contrário, tirar as telas vai ajudar muito os nossos filhos no futuro. Então, a seguir a gente vai mostrar quais são todos esses riscos, né, de expor nossos filhos à tela. Se depois que você vê todos esses riscos, você ainda estiver disposto a dar telas ao seu filho, a gente tem também um material de guia de conteúdo seguro nas telas, porque a gente sabe que infelizmente alguns pais realmente não têm o que fazer, realmente precisam expor os filhos, que seja 15 minutos ao dia, às telas. Então a gente orienta também como fazer isso da melhor forma, tá bom? Mas aqui a gente quer deixar todos muito cientes dos perigos que existem relacionados a essa exposição. Então, o primeiro perigo que eu quero ressaltar aqui é o surgimento de sintomas que são muito semelhantes a sintomas de TDAH e autismo. Então, a gente até fala que surgiu, né, o autismo virtual, que é exatamente crianças que são muito expostas a telas, tá? Elas podem começar a ter sintomas que copiam sintomas de autismo e copiam sintomas de TDAH. Então, no nosso material a gente vai escrito, a gente vai detalhar isso mais para vocês, mas basicamente o uso de telas inibe o desenvolvimento tanto social quanto da linguagem. E isso são esses dois componentes, eles são super importantes quando a gente vai fazer um diagnóstico de autismo. Então, às vezes a criança ela não desenvolveu como ela deveria por conta das telas, porém, às vezes tanto o médico que vai fazer o laudo quanto os pais não se atentaram a isso, e aí como ela tem aquele sintoma, pode ser que ela receba um diagnóstico de autismo ou de TDAH exatamente por não ter desenvolvido aquelas habilidades. Então, principalmente crianças muito pequenas, tá? Abaixo de 2 anos, isso é seríssimo. Então, não exponham crianças às telas, principalmente crianças até 2 anos. Como eu falei, a recomendação para crianças até 2 anos pela OMS é zero telas, tá bom? Então, façam o possível e o impossível para não oferecer telas para as crianças tão novinhas, né? E aí, eu fiz um curso, né, sobre isso, e nesse curso o professor, que ele é especialista em autismo, ele é um pediatra especialista em autismo, ele fala que ele já viu muitos laudos, tanto de TDAH quanto de autismo, que a criança simplesmente não tinha essas doenças. E aí qual que é o problema, né, de a criança ter um diagnóstico que ela não tem? Que ela começa o tratamento. E o tratamento, ele primeiro é um tratamento comportamental, né, então a primeira conduta quando se é diagnosticado, geralmente é uma conduta comportamental, então um acompanhamento de fono, um acompanhamento de psicólogo, uma restrição alimentar, uma dieta balanceada, e é de praxe, né? Não são todos os médicos que indicam, mas deveria ser de praxe a indicação de 0 telas. Então, às vezes os pais resistem, né? Do tipo, mas eu não consigo deixar meus filhos sem telas. Aí recebem o diagnóstico e aí para o tratamento eles precisam deixar sem telas. Então, para evitar todo esse transtorno, o ideal é realmente desde o início já não dar telas para os filhos, tá? Então, não estou dizendo que todas as crianças que são expostas às telas elas vão ter um diagnóstico de TDAH ou autismo. Estou falando que pelo atraso no desenvolvimento de determinadas áreas, os sintomas podem sim se assemelhar a autismo e TDAH. E aí, gente, isso é muito sério, né? Se o seu filho recebeu o diagnóstico de autismo e TDAH e o seu médico ele não pediu para você restringir 100% das telas,
talvez o seu médico ele não esteja tão atualizado, tá? Porque os estudos que falam sobre a questão da exposição das telas com os sintomas de TDAH e autismo, eles são muito recentes, então talvez não sejam todos os médicos que realmente estão atualizados com isso. Então procure outro médico, né, talvez, mas tire as telas, você vai ver o comportamento da sua criança, o desenvolvimento do seu filho melhorar, tá? Porque o contrário também é verdadeiro. Então, do mesmo jeito que eu posso pegar uma criança saudável, colocar ela na tela o dia inteiro, alimentar ela mal, não ajudar ela a se desenvolver, e ela pode ter sintomas, né, parecidos com o do autismo e do TDAH, o contrário é verdadeiro. Eu posso pegar uma criança que tenha, de fato, o transtorno, o autismo, o TDAH, e fazer com ela uma super dieta, ser muito atenta na questão do desenvolvimento, estimular ela da forma correta, em todos, né, os marcos de desenvolvimento dela, não expor de jeito nenhum essa criança às telas, e a gente vai ver uma criança que se desenvolve muito mais. Então esse próprio médico, né, que deu o curso, ele tem um filho autista e ele falou exatamente isso. Eu percebi muito cedo os sintomas e já comecei esse tratamento comportamental de 0 telas, uma dieta muito bem balanceada, essa atenção especial, né, aos marcos de desenvolvimento. E hoje o meu filho, eu acho que o filho dele já tem 6 ou 7 anos agora, hoje o meu filho, ele, assim, é muito parecido com uma criança normal. É muito difícil, assim, que alguém de olhar veja que ele é autista, porque os sintomas são mínimos possíveis porque eu fiz o tratamento adequado. Então, as telas, infelizmente, confundem muito essa situação, tá? Principalmente, às vezes, uma criança de temperamento quente, que daí é muito exposta a telas, assiste programas que não são tão legais, então ela também pode ter essa hiperatividade, né, porque ela está sendo muito estimulada pela TV, pouco estimulada com o que importa, e aí ela pode parecer que tem ali uma hiperatividade, e não é isso, tá bom? Então, as telas, acho que em primeiro lugar, o grande perigo, assim, que eu tenho visto é isso. E aí, voltando naquela questão, né? Supondo que a pessoa, ela foi lá, ela recebeu o diagnóstico por causa das telas, e aí começou esse tratamento comportamental de 0 telas, e os pais não deram tanta atenção. Ah, não, eu não consigo mesmo, ah, não, tem que ficar um pouquinho mesmo, mas é um programa inofensivo, e aí precisa partir para medicamento. Então, hoje existem crianças que tomam medicação, tá? Tanto para TDAH quanto para autismo, e não têm os transtornos. Então, é necessário ficar muito atento, é um assunto muito sério esse, tá? Tudo que eu tô falando aqui é baseado tanto em estudos científicos quanto profissionais dessa área, né, que passaram essas informações. Então, estou aqui repassando o alerta, tá? Procurem ajuda de pessoas especializadas. Então, se algum médico está falando de telas à vontade para os seus filhos, desconfie, tá? As telas fazem mal em primeiro lugar por conta disso. Então, o segundo perigo está completamente relacionado com o primeiro, né? Que é atraso em várias áreas do desenvolvimento e até alguns problemas psicológicos. Então, uma criança que é muito exposta a telas, ela vai ter atraso em várias áreas, em diversas áreas, tá? Que ela deveria estar desenvolvendo de uma forma e ela não vai desenvolver. Por quê? As telas são uma forma muito passiva de se relacionar com o mundo. Então, a criança ela precisa sentar e estar ali simplesmente hipnotizada pelo programa que ela tá vendo, ou às vezes o joguinho que, né, para criança geralmente é um joguinho super fácil, que até pode ser do ABC, do inglês e tudo mais, mas como eu disse, são jogos muito interativos, que tem um formato de que qualquer pessoa consegue interagir, né? Esses dias eu tava, inclusive, no salão e tinha uma menininha fazendo, exatamente, era um joguinho de inglês. Então, aparecia alguma coisa, ele falava, na verdade não era um jogo, era aquele Duolingo, sabe? Que te ensina idioma. Então, era isso, falava a frase em inglês, aí aparecia 4 frases para ela ver qual que ela tinha escutado, aí tinha a figurinha que ela precisava clicar. E, pô, super legal, super educativo, pode ser usado sim como uma boa ferramenta de educação, mas a mãe tava fazendo a unha, ela tava lá com o tablet dela jogando. O que que ela fazia? Ela clicava em todos, ela sequer pensava, então aparecia um negócio, ela nem tava ouvindo, ela clicava em todos, aí um lá dava o verde, quando dava o verde passava de fase. Mesma coisa, falava de novo, ela apertava em todos, então assim, ela não tava
sendo educada naquele momento, né? Ela estava simplesmente apertando um monte de botão para passar para o próximo, para passar para o próximo. E hoje é como a gente vê as crianças interagindo com jogos mesmo que sejam educativos ou com os vídeos. Já vi crianças assistindo vídeo no YouTube, que é muito comum, né? Os pais às vezes vão no restaurante e deixam, né, o celular com as crianças. A criança ela não assistia nenhum vídeo até o final. Ela clicava, aí assistia 2 segundos, aí clicava em outro, clicava em outro. Então, isso cria na criança, né, além de todos os atrasos, esse comportamento de que eu sou passivo. Quando eu sou ativa é porque eu perco a atenção, eu perco o foco, eu perco o interesse muito rápido. Então, isso não vai ajudar o seu filho a estudar lá na frente, a ler um livro. Então, a gente até recebe no suporte, né, algumas reclamações de pais falando: ai, a minha filha não para quieto para ler o livro, minha filha não tem interesse na história, a história não é legal porque minha filha não está interessada na história. E a gente vai investigar se essa criança já teve contato com livros muito pouco, ou então se essa criança fica muito tempo na tela, e muitas vezes essa criança passa 2, 3 horas, 4 horas por dia na tela, não gasta energia suficiente, aí chega a hora de leitura, ela realmente não vai ficar parada, ela não vai ter interesse, porque ela assiste muita TV, onde as coisas estão dadas, e escutar uma história, realmente ela precisa prestar atenção, ela precisa imaginar o que está acontecendo. Então faz muito mal, tá? O uso de telas para as crianças por conta disso também. O terceiro perigo é a real dependência digital, né? Então teve até um TikTok que viralizou, que era uma bebezinha com uma mãe que ela chorava, 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 daí passava a vinheta de um desenho que ela assistia e só de ouvir a vinheta ela parava de chorar. E aí a mãe comentava, né, é realmente uma droga para ela, e achava graça daquilo. E já vi também muitas outras pessoas que às vezes na inocência, né, até uma conhecida minha esses dias postou que passou o dia inteiro com a criança não sossegava, não sei o que, aí ela ligou a TV no programa preferido e tava lá a menininha hipnotizada com aquilo, e ela tava admirada, né? Olha que legal, coloquei e ela ficou hipnotizada. E isso não tem nada de legal, né? Isso mostra o quanto esses desenhos e esses programas e esses jogos viciam os nossos filhos. Não é legal você estar anestesiado por alguma coisa, né? Você perde o interesse em todo o resto, né? Já vi muitas vezes a criança assistindo TV ou no celular, às vezes, de novo, né, a mãe coloca para conseguir dar comida para a criança e a criança ela simplesmente está apática a todo o resto. O mundo pode cair que ela está concentrada naquilo. Isso não é bom para os nossos filhos, tá? Isso é realmente como se fosse uma droga e droga não é bom, tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado com essa dependência digital e hoje é um pouco difícil você saber, né, se seu filho está viciado, se ele tem essa dependência ou se ele não tem essa dependência, porque esses dispositivos eletrônicos acabam estando em todo lugar, a todo momento, eles fazem parte do nosso dia a dia, né? Então, uma boa dica de como descobrir se seu filho tá ou não está viciado é quando você pede para desligar. Então, olha, vamos desligar o desenho. Pá, desligou. Se seu filho não fez nada, tudo bem, vamos para a próxima coisa. Pode ser que ele esteja tendo um relacionamento saudável com as telas por enquanto, tá? Agora, se seu filho chorar, pedir, pelo amor de Deus, só mais 5 minutos, perder um pouco do controle, ficar muito nervoso, que eu já vi muitas crianças fazendo isso, chorar, tudo isso são sinais de que aquilo não está fazendo tão bem pro seu filho, tá? Então, o comportamento que ele tiver, a hora que você retirar, né, a tela dele, vai mostrar qual é o grau de dependência que ele já está da tela ou não. Então, a gente sempre tem que ficar atento a esses sinais. E assim, todas as plataformas digitais, gente, o objetivo delas é que a gente passe mais tempo nelas, porque quanto mais tempo a gente passa ali, mais chances a gente tem de comprar, de ver mais uma propaganda, ver mais um anúncio, e é assim que elas ganham dinheiro. Então nós mesmos, eu, por exemplo, é muito comum, por isso que eu já nem faço, de vez em quando eu tinha tempo, né, hoje eu já não tenho mais tanto tempo, mexer no Instagram. Então você abre o Instagram e vai mexendo. Você facilmente perde 1 hora sem perceber que você perdeu 1 hora, né? Então, por que isso acontece, inclusive com a gente que somos maduros, né? Já temos a razão formada. Porque as plataformas, elas trabalham exatamente para que isso aconteça. Então,
Então imagina os nossos filhos que não estão com o cérebro formado ainda. Para eles é muito mais fácil ficar dependente ali daquele negócio, né? Ficar interessado naquilo, porque são anos e anos de estudos, né, que fazem essas pessoas para que os nossos filhos, né, e que todos fiquem presos ali na plataforma. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Então, o quarto perigo é o problema relacionado a sono e visão. Então, gente, a privação de sono ela é usada como forma de tortura em muitos lugares do mundo, tá? E tem um motivo. Nós precisamos dormir. Se a gente não precisasse dormir, com certeza, com a evolução aí de tantos e tantos anos que existe o ser humano, né? A gente já teria eliminado isso do nosso escopo diário, mas não, a gente continua tendo que dormir pelo menos, né, nós adultos 8 horas diárias e as crianças muito mais horas. Então, quando o recém-nascido nasce, ele precisa dormir 20 horas por dia, né? Mais perto do 1 ano já são 12 horas por dia, 12 a 14 horas por dia, e aí, enfim, até criança, adolescente, cada um tem a quantidade de horas que precisa dormir, tá? Hoje, só 8% das nossas crianças dormem a quantidade de sono necessária para a idade. Então, isso acontece por vários motivos, né? Um dos grandes motivos é quando a criança precisa ir para a creche ou para a escolinha e não fazem a soneca na creche ou na escolinha, né? Crianças até 5 anos completos, né? Ou seja, 6 anos precisam fazer pelo menos uma soneca no dia. E eu sei que muitas crianças não fazem. E, enfim, diversos são os motivos e telas é um dos motivos. Então, crianças que usam telas, além de demorarem mais para pegar no sono, elas também têm um sono reduzido, né? Porque como elas demoram mais para dormir, elas acabam ficando dormindo de verdade menos tempo. E a qualidade do sono delas é pior do que crianças que não usam telas. Então, isso é um problema, porque criança que não dorme tem dificuldade de aprender e tem dificuldade para crescer. Então, se o seu filho está com dificuldade tanto de aprendizado quanto de crescimento mesmo, pode ter a ver com telas, tá? Investigue, é muito importante. Tire as telas e veja se melhora, tá? Um outro ponto é que o GH, que é o hormônio do crescimento, ele tem um pico de liberação às 11 horas da noite. Mas ele só é liberado se a criança já está em sono profundo. Para ela estar em sono profundo 11 horas da noite, ela tem que estar dormindo muito antes. Se eu não me engano, no máximo 8 horas a criança ela precisa estar dormindo para ter esse pico de GH. Existem muitas famílias, né, que por conta da rotina colocam seus filhos para dormir muito tarde, 10 horas da noite, 11 horas da noite. Mesmo que o filho estenda mais de manhã, né, durma as horas, o fato dele estar indo dormir mais tarde pode estar relacionado com essa perda do pico de GH e causar muitos problemas para o seu filho, tá bom? E tem muitas famílias também que oferecem a tela para as crianças e às vezes é o único momento que oferecem mesmo, né? Antes de dormir. Então isso também é muito ruim, tá? A luz branca ali do celular, da TV, faz muito mal pro sono. Tanto que quando você vai fazer, né, uma higiene de sono, um protocolo de sono, a primeira coisa que se pede é para que assim que comece a escurecer, você baixe as luzes da casa, só fique ligado às luzes realmente essenciais e, se possível, trocar a luz branca pela luz amarela. Celular zero, computador zero, tá? Então, se você também tem na sua rotina aí, mesmo que seja para estudo, né? Então, às vezes a criança ela vai estudar, vai fazer a tarefa e precisa fazer uma pesquisa no computador. Se ela for fazer isso à noite, isso prejudica o sono dela, tá? Então, super importante a gente tentar tirar telas, principalmente no período noturno, tá? E, se possível, tirar tudo, porque faz muito mal pro sono da criança. E em relação à visão, existe um problema que dá no fundo do olho quando a criança assiste muitas telas, que piora a miopia, por exemplo. Então, eu tive o filho da minha prima, ele tinha miopia, né, usava óculos, tudo. Chegou um dado momento que o oftalmo teve que falar, olha, ele não pode mais assistir TV. Assim, 15 minutos por dia e acabou, não pode mais, porque senão vai aumentar muito o grau dele. Então, isso é muito importante a gente saber também. Às vezes a gente tem, né, os nossos filhos com problema de visão e a gente não relaciona uma coisa com a outra, mas telas fazem muito mal para a visão também.
O quinto perigo é sobre as raízes de influência e violência. Então, a gente falou lá na introdução, né, que além dos perigos físicos, nós tínhamos alguns perigos morais também do uso das telas. Então, esse é um tópico que vai falar um pouco desse perigo moral. Então, tudo que a gente não trabalha na infância vai virando uma bola de neve que lá na frente vai dar algum problema. E as raízes, né, de influência que vão formar o nosso caráter, elas são formadas nos primeiros 7 anos de vida. Isso eu acho que a maioria de nós já sabe, né? E se eu uso muitas telas, principalmente de forma descuidada, né, sem que meu pai e minha mãe escolham os conteúdos exatamente que eu vou assistir e por quanto tempo, eu acabo criando raízes de influência, eu acabo formando um caráter que tem muitos buracos, tá? Então, as telas causam comportamentos ruins, as telas podem causar a desobediência, a perda de autoridade dos pais, isso sem falar, né, no conteúdo que pode aparecer ali nas telas, que são completamente descuidados e não cabem para as crianças de determinadas idades e que a gente acaba oferecendo para os nossos filhos. A depender do temperamento, isso pode fazer mais mal ainda. Então, por exemplo, lá no curso de temperamentos a gente fala sobre isso, uma criança melancólica que às vezes assiste um jornal onde passa muita tragédia, é uma criança que ela vai ficar muito traumatizada, ela vai guardar aquilo dentro dela e ela vai se sentir muito mal com aquilo. Então, a gente precisa ter muito cuidado com essas raízes que a gente cria e com essas crenças que a gente cria na primeira infância, tá? Então, a exposição às telas é muito prejudicial nesse sentido. Então, a gente precisa fornecer e formar mesmo um ambiente onde nossos filhos sejam expostos a boas coisas e coisas de qualidade. Então, música de qualidade. Então, uma música clássica, né, é muito importante, leitura, então usem os nossos livros, né, muita leitura em voz alta, usem outras histórias também. Eu falo que pai e mãe tem que aprender a contar história, porque as crianças amam que a gente conta história. Então, inventa história, conta história da sua infância, conta história de faz de conta. Criança ama isso, mesmo que você não esteja lendo nada, né, inventa aí da sua cabeça. Todas essas coisas são boas e vão criar boas crenças e bons modelos, tá? E aí tem até um pouco a ver com a violência. Hoje, os programas, eles são muito piores do que eles eram há muitos anos atrás. Então, falando, né, da questão das crenças, hoje a gente tem uma zona cinza entre vilão e mocinho, né? É um mocinho, mas que faz um monte de coisa errada. É o vilão, mas em determinado momento a gente fica com pena do vilão e torce pelo vilão. Então as coisas elas estão ficando um pouco estranhas, né? Nos programas, nos filmes, nos próprios desenhos. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque são essas as crenças que vão entrar ali no coração, né, das nossas crianças, na cabeça das nossas crianças. Então, por isso, ideal, 0 telas. E sobre a questão da violência, a violência nas telas, elas estão ficando cada vez mais gráficas, assim, né? Então, nos videogames tá cada vez pior, nos filmes tá cada vez pior. Então, antigamente, quando tinha uma cena de tiro, de qualquer coisa, era uma coisa meio besta, né? Aparecia um sangue, nunca aparecia coisa demais. E hoje na TV a gente vê cenas, assim, no horário nobre, fortíssimas de violência, né? Nos jogos também, cenas muito fortes de violência, na internet nem se fala. E o que acontece? Quanto mais a gente expõe as nossas crianças à violência, menos sensíveis elas ficam à violência. Então é como se elas fossem perdendo um pouco essa sensibilidade. Então, antes matou, tudo bem, matar não é nada. Agora decapitou, decapitar não é nada. Agora esquartejou, esquartejou não é nada. Entendeu? A gente vai perdendo um pouco dessa sensibilidade, como se uma morte fosse uma coisa, matou. E pronto, entendeu? Então é ruim que as nossas crianças percam essa sensibilidade diante da violência. É importante que elas saibam o peso que tem aquilo, que aquilo é ruim. Agora, se elas sempre estão vendo violência, né, nas telas,
realmente se perde um pouco a sensibilidade. Então, por isso é muito importante tirar as telas e principalmente conteúdos violentos assim dos nossos filhos para que não se perca essa sensibilidade. E aí o que acontece? Essas crianças são muito expostas a essa violência, né, que eles veem, que eles escutam, que eles jogam, elas começam a ter comportamentos agressivos também. Então começam a querer bater, a querer xingar, às vezes usam uma linguagem que é completamente inapropriada para a idade delas, às vezes até uma linguagem descuidada no sentido de muita gíria, de fala, mano, pô, sei lá, nem sei quais são todas as gírias que existem aí hoje em dia, e aí a gente começa a achar normal, né? É fase, é uma criança, aprendeu na escola, e não, na verdade elas são expostas a isso nas telas também, né? Essa linguagem descuidada. Então a gente tem que tirar um pouco isso dos nossos filhos para que eles consigam manter um pouco dessa sensibilidade para o que é bom, certo e belo e o que não deve ser praticado, tá? No dia a dia. O sexto perigo tem a ver com a redução da inteligência. Então, alguns estudos têm apontado que as novas gerações, elas estão com QI inferior das gerações passadas. Então, o QI é uma das formas mais acordadas, né, de medir inteligência. Então, a maior parte das pessoas aceita que QI realmente traduz um pouco de coeficiente de inteligência. Então, é o teste mais usado para medir a inteligência. E o que a gente está vendo é exatamente isso. Novas gerações estão tendo um QI muito inferior das passadas. E a gente esperava completamente o contrário, porque com a internet tem muito mais informação disponível, né? Acontece que a informação disponível ela não está virando conhecimento. Então é aquilo que eu falei, o fato do meu filho conseguir pegar o celular, clicar nos aplicativos, mudar de vídeo, não está fazendo dele mais inteligente do que os nossos pais, os nossos avós, que às vezes têm uma dificuldade ali de mexer no celular, mas tem muito mais facilidade com todas as outras áreas do conhecimento, né? Então, a inteligência está reduzindo com esse uso exaustivo de telas. Fora que, quanto mais eu uso telas, menos eu leio, né? Menos eu reflito. Então, às vezes, a gente tenta se enganar, né? De que, não, eu tô aqui lendo uma matéria, estou aqui lendo não sei o que no celular, mas dificilmente eu realmente estou só lendo, né? Porque se tem uma notificação ligada, aí eu já vou para a mensagem do WhatsApp, aí eu já vou lá no Instagram, aí eu já vou no Facebook. Então, às vezes a gente se engana achando que estamos aprendendo alguma coisa, né, no celular, mas a gente vê que a maior parte do tempo não é o que a gente faz. Agora sim você está aprendendo, você está assistindo numa tela, né? Isso que eu tô falando pra você, e isso com certeza, né, vai virar conhecimento e aprendizado, mas não é o que a gente faz na maior parte do tempo. E com os nossos filhos é a mesma coisa, a maior parte do tempo eles não estão aprendendo no celular, tá bom? E aí, outra coisa que tem a ver com essa redução da inteligência é que a gente aprende as coisas de uma forma estruturada. Então a gente precisa de conhecimentos âncoras para poder aprender outras coisas. Então eu aprendo a somar antes de aprender a multiplicar. E isso tem um porquê, né? Quando eu vou aprender português, eu aprendo primeiro o substantivo para depois aprender o adjetivo. E isso tem um porquê. E hoje, como tem muita informação na internet, eu acabo consumindo as coisas sem nenhuma estrutura, sem nenhum contexto. Então eu não vou formando, né, bloquinhos para ir consolidando conhecimento. Geralmente eu pego coisas e vou, né, digerindo, e o que fica mesmo é muito pouco. Então informação, eu posso estar tendo muito mais informação, mas o que vira conhecimento é muito menos do que era antes. Então existe uma diferença, né, do esforço que eu faço, por exemplo, numa leitura e o esforço que eu faço assistindo um filme, por exemplo, mesmo que seja um filme super inteligente que a gente fala, né, existe uma diferença de esforço. Quando eu estou lendo, primeiro que é uma folha branca cheia de letra preta e eu preciso me concentrar naquilo. Então só o fato de eu passar um certo tempo fazendo isso já existe de mim uma concentração e uma atenção muito maior do que se eu fosse assistir um filme. Depois eu preciso imaginar aquilo que eu estou lendo, eu preciso prestar atenção. Então quantas vezes a gente está lendo alguma coisa, bom, comigo pelo menos é assim, e
de repente o meu pensamento vai em algum lugar, a hora que eu volto eu preciso voltar e ler tudo. E no filme, se você perde 30 segundos, 1 minuto aqui, 1 minuto ali, depois você volta, você consegue ainda pegar e entender tudo que está acontecendo. Então, existe essa diferença de esforço também, né, no nosso cérebro, quando você faz uma leitura e quando você simplesmente senta lá para assistir um filme. Então, é muito importante para nossa inteligência isso também, né? Quanto mais eu consigo trabalhar várias áreas do cérebro, né, que formam as nossas várias inteligências, melhor. Então, a leitura, nesse sentido, ela contribui muito mais, e ouvir histórias, enfim, contribui muito mais para o nosso aprendizado, para a nossa inteligência, do que as telas no formato de joguinho, no formato que for. O sétimo perigo tem a ver com o convívio familiar e o comportamento indesejado. Então, existe uma área do nosso cérebro que é a área pré-frontal, que tanto nas crianças quanto nos idosos, ele é atrofiado, né? No caso das crianças, ele está em desenvolvimento. E ele se forma nos primeiros 6 anos de idade. Por isso que a gente fala, às vezes, que tanto pessoas muito idosas quanto crianças, elas não têm filtro. Porque essa área ela é responsável exatamente pela tomada de decisão. Então, se eu não tenho isso bem formado, né, às vezes eu acabo falando algumas coisas que eu não deveria, né, eu acabo tomando decisões um pouco erradas, porque essa parte que é responsável, ela não está em pleno funcionamento. Então, a criança, ela forma isso até os 6 anos. Por isso que, principalmente, de novo, nessa primeira infância, quanto menos eu alimentar esse desenvolvimento dela com as telas, melhor. Por quê? Porque eu posso ter esse pré-frontal sendo formado mais ativo ou mais passivo. Se a criança ela usa muitas telas, claro que ela vai formar um pré-frontal muito passivo. Então, tudo vai estar dado, ela não vai ter paciência de esperar, tudo já está nas mãos, né? Ela não vai saber recomeçar, começar, ela não vai saber lidar com as frustrações dela, porque tá tudo ali, né? A tela, ela não precisa fazer nada, o próximo vídeo vai vir depois, eu não preciso esperar o comercial, porque agora existe o streaming, se eu injuriar, eu só mudo aqui, clico em outro e já tá aqui na minha mão. Então, esse comportamento, né, as telas causam esse comportamento e essa formação mais passiva do pré-frontal. Já, se eu sou uma criança superativa, eu tenho que tomar decisão, eu tenho que brincar, eu tenho que usar a minha imaginação, eu tenho que esperar, eu tenho que ter paciência, eu tenho que me relacionar com os meus amigos, eu tenho que esperar a minha vez no parquinho, né? Todas essas atividades ativas mesmo formam esse pré-frontal mais ativo. E quanto mais ativo ele for, melhor é para a criança, porque no futuro ela vai ter muito mais facilidade em tomar decisões, ela vai ser muito mais dona de si, ela vai ser muito mais independente. E é isso que a gente deseja para os nossos filhos, né? Que eles sejam felizes, independentes, donos de si. Então, as telas na primeira infância acabam causando essa formação mais passiva. Por isso que é muito importante a gente estimular, principalmente na infância, as atividades ativas para essa formação mesmo do cérebro, tá? E a outra coisa é que se eu fico muito na tela, eu perco vários momentos de convívio familiar. Então hoje a gente não gosta tanto, né? Muitas famílias não gostam tanto de pedir ajuda para os filhos para cuidar da casa, por exemplo. Então, para lavar uma louça, para dobrar uma roupa, para arrumar uma cama. E isso é super importante. Porque neste momento as crianças elas estão fazendo parte do ambiente familiar, elas estão contribuindo com o ambiente familiar, elas vão ficar muito felizes de ajudar e você vai ter essa ajuda, o que é maravilhoso, vão poder brincar com os irmãos, né? Então o tempo que elas estão na tela, elas não estão brincando com os irmãos, elas não estão conversando com os pais, elas não estão prestando atenção na refeição ali em família, contando como foi a escola. Então a gente precisa, né, tirar as telas para ter, né, esse momento de convívio familiar. Então, algum tempo atrás, hoje eu já não escuto muito isso, né? Tinha aquela brincadeira de chegar no restaurante, todo mundo colocar o celular numa pilha e ninguém mexe no celular enquanto tá ali no restaurante. Seria ótimo que a gente sempre fizesse isso, né? Inclusive dentro de casa. Então é o horário da refeição, ninguém mexe no celular, ninguém olha pra TV, né? A TV está desligada. E seria muito importante, inclusive, não ter TV nos quartos, assim. Isso foi uma regra, né, que tinha lá em casa, que na época, claro, eu odiava, mas quando eu fui ficando mais velha, eu consegui entender o porquê. A gente nunca pôde ter TV no próprio quarto. A TV era sempre na sala, então a gente sempre podia usar a TV contanto que todo mundo estivesse junto.
Então, isso eu acho que é uma regra super legal. A gente depois vai falar de algumas regras, né, que podem ajudar nessa questão das telas, mas essa é uma regra legal que vai estimular o convívio familiar. E às vezes, gente, igual eu falei, né, a gente acha que a criança vai odiar, que a gente, tá trabalhando, então deixa eu colocar a TV pra ela ficar em paz. Às vezes tudo que a criança quer é estar no seu colo enquanto você trabalha, é sentar do seu lado e ver você trabalhando, né? É ficar ali na cozinha enquanto você tá cozinhando, cantando uma música juntos. Então, não desprezem, né, esses momentos de estar com o seu filho, colocando eles nas telas. E as telas podem parecer que ajudam, mas no futuro elas vão atrapalhar bastante, tá? Vão causar muito mais problemas que soluções. Então, pega seu filho, coloca ele pra fazer as coisas com você, vai ser muito bom pra ele, tá bom? Pra você também. O oitavo perigo, que a gente já falou um pouquinho nos outros perigos, tem a ver com essa falsa sensação de proficiência tecnológica. Então a gente acha que porque nosso filho ele sabe pegar o celular, ele vai ter muito mais facilidade, em ser um desenvolvedor de tecnologia no futuro. E isso não é verdade, tá? Então, o fato da criança saber assistir um vídeo, saber abrir um aplicativo, saber passar para o próximo vídeo, não faz dela um gênio da tecnologia. E quem tá falando não sou eu, né? Existiram vários estudos que comprovaram isso. Pegaram todas essas crianças, né, que eram super tecnológicas, porque sabiam mexer no celular, no aplicativo, coisa e tal, e colocaram elas para fazerem algumas atividades simples, no Word, no Excel, né, na própria internet, fazer a busca de conteúdos realmente relevantes, né, ou certificados, pesquisas e tudo mais, e essas crianças tiraram uma nota super baixa em proficiência tecnológica. Então o fato delas saberem mexer no celular, saberem mexer no tablet, não fez delas crianças que sabiam usar a tecnologia ao favor delas de verdade, né? Porque quando elas forem trabalhar, por exemplo, quando elas forem estudar, não vai fazer tanta diferença elas saberem abrir um aplicativo ou passar um vídeo, mas vai fazer diferença elas saberem editar um texto no Word, vai fazer diferença elas saberem mexer no Excel, saberem fazer alguma tabela dinâmica, por exemplo, ou então fazerem uma pesquisa na internet e não voltar, né, com conteúdos rasos ou conteúdos que não são certificados. Então, existe essa falsa sensação de que porque sabem mexer no celular, elas são experts em tecnologia e que se eu não dou acesso a essa criança, né, ao celular ou ao computador, eu estou tirando dela alguma coisa muito importante. De novo, isso não é verdade, tá? Se o seu filho nunca mexeu no celular, nunca assistiu televisão, nunca mexeu no computador, se aos 7 anos ele for pra escola, ele precisar fazer um trabalho, ele não vai passar vergonha nem nada, ele vai aprender muito rápido, não vai perder nada, tá bom? Então, não se preocupem com isso, o fato de você não oferecer de forma intencional as telas não vai prejudicar o seu filho nessa questão tecnológica, tá bom? Pelo contrário. O nono perigo tem a ver com os transtornos alimentares e sedentarismo, tá? Então, as duas coisas são verdades. Então, como eu falei, tem muitos pais que colocam as telas para ajudar com que os filhos comam, né? Então, eles estão dando comida e aí, geralmente é uma confusão, né? Ou o filho não quer comer, ou não quer comer a cenoura e tudo mais. Aí o pai coloca a tela ali para distrair a criança e conseguir que ela coma. Tudo bem, né? Eu sei que muitos pais fazem isso, mas isso é um pouco complicado porque causa essa relação com a comida um pouco estranha, porque ela vai comer, mas ela não vai saber o que ela tá comendo, ela não vai prestar atenção no que ela tá comendo, né? Então, quando ela for adulta, ela não vai comer, não vai querer, e não é uma relação muito saudável com a comida. Fora essa questão, né, de distrair durante a refeição, tem a questão dos padrões de beleza completamente inatingíveis que as telas dão pra gente. Então, mesmo que os nossos jovens não estejam assistindo nada em específico de modelos e tudo mais, os próprios anúncios, né, sempre são mulheres muito magras, mulheres muito bonitas. Então, às vezes, principalmente as meninas, né, elas vão querer ter aquele tipo de beleza e às vezes elas não têm, até do próprio cabelo, né, sempre cabelos lisos e voando e tudo mais, e
sabemos que muitos dos nossos filhos não têm, né? Os nossos filhos, as nossas filhas não têm esse padrão de beleza. Então, isso pode sim influenciar muitos transtornos alimentares, de novo, principalmente em meninas. Anorexia, bulimia, às vezes até a obesidade, porque daí eu fico tão ansiosa com aquilo, né, que eu não consigo, que eu começo a comer muito mais do que eu deveria. Então, o ideal realmente, de novo, zero telas, principalmente redes sociais, tá? A gente tem visto muitos estudos saindo de que o uso de redes sociais, principalmente pelos adolescentes, tem a ver com depressão, suicídio e principalmente obesidade e esses outros transtornos que podem acontecer, tá? Então, muito cuidado com isso, a essa exposição de telas, tanto para crianças quanto adolescentes. E o outro lugar é o sedentarismo, né? Então, quando eu uso muito telas, eu deixo de querer ir ao ar livre, eu deixo de querer usar o meu tempo para fazer um esporte, para fazer uma caminhada, e isso é muito prejudicial, né? Então, muitas crianças estão ficando sedentárias exatamente porque estão jogando muito videogame, porque estão assistindo muito a TV, porque nem querem mais ir ao ar livre. Então, a gente precisa cortar as telas, as crianças precisam voltar a brincar, a ir lá para fora, a descer lá no prédio, tá? E usarem o ar livre, porque isso gasta a energia delas, elas vão comer melhor, elas vão dormir melhor, tá? Então é muito importante a gente reduzir telas, cortar telas para que as crianças não fiquem sedentárias. E a gente sabe que o sedentarismo traz muitas outras coisas juntos, né? Então problemas cardíacos, problemas de diabetes, então a gente tem que ter muito cuidado com essa questão do sedentarismo das crianças. E o último perigo, mas não menos importante, são os problemas relacionados à sexualidade, tá? Então hoje muitas crianças doces e queridas, que são adolescentes doces e saudáveis e amados, são levados a fazer coisas que eles não queriam fazer exatamente pelas mídias sociais, pela pressão das mídias sociais, pela exposição às mídias sociais. Então, a gente precisa proteger muito as nossas crianças. Antes a gente queria deixar, nossos filhos fora, desse tipo de conteúdo, a gente desligava a TV e já era, acabava. Só que hoje, primeiro que a TV piorou muito a qualidade, Então a pornografia é basicamente o horário nobre sendo horário nobre. Hoje todas as novelas, todos os programas, todos os jornais passam coisas muito inapropriadas. E de novo, não são só os programas em si, mas tem também todos os anúncios, as propagandas que também usam coisas muito inapropriadas. E se o seu filho só assiste streaming, a mesma coisa, tá? Então, os programas estão muito piores do que eram antes, tá bom? Então, é muito difícil a gente já deixar os nossos filhos, controlar um pouco tudo que o nosso filho vai assistir. Então, o ideal é sempre que a gente assista antes deles assistirem, mas assim, se os nossos filhos passam muito tempo nas telas, quanto tempo você precisa para avaliar tudo que você vai oferecer para os seus filhos, Porque hoje, infelizmente, você não pode confiar que porque tá no Netflix, que porque tá no Prime Video, são conteúdos ok pra idade, porque não são, tá? E não são tanto pelas cenas, quanto pela linguagem, quanto pelas insinuações, então tá bem difícil mesmo, tá? E assim, quando você pergunta para vários homens de hoje quando que eles começaram a ter acesso à pornografia, você vai perceber que a maior parte deles começou a ter acesso à pornografia quando muito jovem, quando uma criança, 8 anos, 10 anos, 12 anos. Então, se você tem um filho homem principalmente, com essa idade, e se você não cuida muito de tudo que ele consome, especialmente telas, então assim, se ele tem acesso a um computador só para ele, ou a um celular só para ele, preste atenção, porque muito provavelmente ele já teve contato com pornografia, ou então algum primo mais velho, algum amigo mais velho mostrou pra ele. Então isso é muito sério e isso estraga uma parte muito importante da inocência dos nossos meninos, tá? Que a gente precisa tentar preservar. E com as meninas, a mesma coisa. Tem muitos pedófilos soltos na internet, inclusive assim, Instagram, TikTok. Eu vejo hoje um tanto de menina de boa família, super bacana, às vezes de dentro da igreja, que fazem reels, que fazem TikTok e que tem, enfim,
tem o perfil aberto para quem quer que seja entrar ali. E mesmo que sejam pessoas conhecidas, né, infelizmente a gente não conhece a fundo a conduta de todos os nossos amigos virtuais ali do Instagram ou do Facebook, ou até que a gente conhece pessoalmente mesmo, mas não convive tanto. Então é muito sério as nossas meninas também terem esses videozinhos, essas dancinhas, tá? Tem muita gente doente, tá? Hoje na internet, então o máximo que a gente puder evitar isso, melhor. E outra coisa é que assim, a gente começa a normalizar algumas coisas que não são normais. Então assim, a nudez, ela não é normal. Envio de nudes, né? Envio de mensagens com cunho sexual, isso não é normal. Então a gente precisa parar de normalizar algumas coisas que acabam tendo nas telas, né? E os nossos filhos acabam tendo acesso como se fosse normal. A gente não pode achar que isso é normal porque não é o normal. Então a gente precisa ajudar e orientar os nossos filhos com relação a isso. Então, se eu pudesse dar uma sugestão, né? Celular, gente, você não tem que dar um celular para o seu filho quando ele quer um celular. Ah, mas todos os amiguinhos têm. Tudo bem, todos os amigos têm, mas como dizia minha mãe, você não é todo mundo. Porque a partir do momento que você dá um celular, mesmo que você coloque aplicativo que bloqueie conteúdo, não sei o que e tudo mais, assim, eventualmente o seu filho vai ser exposto a uma coisa que você não gostaria que ele fosse exposto, tá? Então celular, criança tem que ter celular no momento que você achar que ele tem que ter celular, não no momento que ele quiser. E assim, celular, computador, tablet da criança, ele tem que ter total acesso dos pais, tá? Então os pais, eles têm que ter total acesso a isso para o momento que for poder ler as conversas, poder ver o que está acessando. Ah, mas isso é invasão de privacidade. Não é invasão de privacidade, tá? Isso é cuidado. E é muito importante que a gente tenha cuidado para que depois a gente não colha, né, os frutos dessa nossa negligência, porque deixar os nossos filhos, principalmente de 10 anos, de 12 anos, ter celular de uma forma que eu não monitoro correntemente, isso é uma negligência, tá? Porque tem muito perigo que o seu filho, a sua filha não tá pronta para enfrentar e vai acabar sendo exposta a alguma coisa que você não gostaria, tá bom? Então, muito cuidado. Então, gente, como que a gente resolve isso? A gente precisa limitar o tempo de tela. E como a gente faz isso? Limitando mesmo. Então, assim, tem muitos pais que procuram a gente e falam, me ajuda, como eu faço? Né? Eu quero deixar meu filho menos na tela, mas o que eu faço? Você simplesmente não deixa ele assistir mais. Basicamente é isso, tá? Eu vou dar algumas outras dicas aqui, mas basicamente desliga a TV, tire o celular, tire o tablet e pronto, acabou. De novo, se você é um pai que você, depois de ver tudo isso, você decidiu que ainda assim você vai dar de forma limitada, né, a tela para o seu filho, aquele tempo limite e acabou, é tirar fora, entendeu? Então é isso, limitar o uso, tá? Desligar a notificação, principalmente do seu celular, porque quando você estiver com seu filho, aí começa a chegar um monte de notificação, você se distrai, isso pode passar um mau exemplo ali para o seu filho. E fazer esse uso, né, quando o seu filho tiver o acesso, de que você pode a qualquer momento pegar e ler tudo e ver tudo que ele tá vendo também. Então, os seus filhos precisam entender que tudo que eles fazem vai ser monitorado por vocês e que vocês estarão de olho, que vocês vão cuidar daquilo, tá bom? Então, buscar atividades, né, no mundo real é super importante, ar livre, passar tempo juntos, ler as nossas histórias, né, é muito importante essa leitura em voz alta. Então, tem que limitar, tem que supervisionar o que está acontecendo. No nosso material dos 10 perigos da tela, na última página, a gente fala bem detalhado, né, algumas dicas. Então, se vocês tiverem mais interesse de saber como limitar, procurem lá. Mas é isso, assim, a gente pode também fazer algumas regras do tipo, aqui a gente só assiste TV juntos, a gente assiste programas em família, né? Ou então, olha, beleza, pode jogar videogame, mas deu briga, um aviso e eu vou tirar de todo mundo, hein? Então não é pra dar briga. Então tentar usar de forma intencional, vamos assistir um filme todo mundo junto, vamos jogar esse jogo aqui todo mundo junto. Então você joga, depois ele joga, então todo mundo junto. Então tentar usar as telas de forma intencional em família pode ser uma boa opção, de novo lá
na última página do nosso material você vai encontrar um pouco mais de dicas, tá bom? E é isso, então telas tem muita coisa ruim por trás delas. Eu queria até trazer aqui um pouco de os benefícios da tela, mas infelizmente os benefícios são tão mínimos perto de tantos perigos que a gente falou agora e tantos malefícios, que o ideal realmente é não usar telas, tá bom? Então, espero que vocês consigam aí fazer essa reflexão em família e tentar entender como as telas se encaixam diante de tantos riscos aí, e que vocês consigam realmente tirar o máximo possível das telas, porque eu tenho certeza que isso vai ajudar muito os nossos filhos, tá bom? Até a próxima!